que Paulo aqui, ele começa agora, escreve ao jovem pastor Timóteo, e ele começa a estimular Timóteo a combater a fé, combater uma carreira, que a carreira dele seja promissora. Paulo começa a orientar ao jovem pastor Timóteo. O que nos chama a atenção é que nesse verso 2, desse capítulo 2 e versículo 1, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Então observamos em que eu gosto muito, amados, quando eu leio as cartas paulinas. Agora há pouco nós estamos comentando o capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, e quando Paulo ele se dirige exatamente à igreja do Senhor Jesus, quando ele fala no versículo 12, rogo-vos, pois, irmãos, certo? Pelas misericórdias de Deus. Eu gosto muito dessa expressão do apóstolo Paulo, porque ele fala desse rogar, e esse rogar é um pedido insistentemente. Ele poderia chegar e dizer assim: olha, irmãos, eu ordeno. Ele tinha autoridade para isso. Eu ordeno aos irmãos, certo? Que ande de modo digno. Eu ordeno aos irmãos que não se apresente de todo jeito, né? Paulo tinha autoridade para isso, mas ele, em vez dessa autoridade, ele prefere exatamente buscar a memória, que os irmãos buscassem lá na sua memória o que Cristo fez por ele. Rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo, eu imploro, eu peço, eu insisto com os irmãos, que porque pela tua autoridade, Paulo, não, e nem tampouco Paulo se perdeu com isso, certo? Perdeu a sua autoridade com isso, mas eu peço a vocês, pelas misericórdias de Deus, essas misericórdias, olha, que vocês possam refletir na misericórdia da graça, na misericórdia da justificação, na misericórdia do batismo com o Espírito Santo, na misericórdia da tua comunhão com Deus, na misericórdia da tua reconciliação, na misericórdia da tua restauração, na misericórdia exatamente dos dons que Deus te deu, pelas misericórdias de Deus, não é pela minha autoridade, mas pelas misericórdias de Deus. Olha, não se apresente a Deus de todo jeito, né? Então eu gosto muito dessa expressão de Paulo, em que ele pede aos irmãos. E veja no capítulo 2, que Paulo ele direciona Timóteo a quem é para ele direcionar. Ele diz: olha, fortifica-te, filho meu, em mim não, mas na graça que é em Cristo Jesus, na graça da salvação, na graça desse chamado, na graça, aleluia, dessa confiança que Cristo te deu, aleluia. Paulo, eu gosto muito dessa expressão de Paulo, mas quando chega no versículo 2, veja o que é que Paulo diz: e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Vamos dar uma paradinha aqui. Paulo ele chama Timóteo e diz: olha, fortifica-te na graça. Mas ele diz: e o que de minha parte ouviste? Amados, o ouvir é muito interessante quando nós ouvimos e aplicamos o que o nosso líder ele tem orientado. Eu não vou trazer aqui, não, porque no grego diz isso, não, eu vou falar aqui uma palavra que os irmãos já me conhecem. O que da minha parte ouviste? Veja aí no capítulo 1 desta mesma carta, e o versículo 3, veja o que é que ele diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados, olha, sirvo com consciência pura. Olha, o supervisor se direcionando ao seu obreiro auxiliar e diz: olha, eu sirvo de consciência pura, dou graças a Deus por isso, porque sem cessar
me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Veja a expressão cuidado de Paulo, mas o que me chama a atenção é que ele fala dele mesmo, a consciência pura. Não existe coisa melhor, amados. Eu estava vendo aqui o pastor Valdeir, pastor Simeão, ele ministrar, certo? E como também outros companheiros de ontem. E fico somente ali observando. O pastor Elias Cross assim, e o senhor vai ministrar aqui? Olha, não, eu vou ouvir. Certo? Domingo a gente estava, foi de segunda-feira? Eu quero ouvir, certo? Os nossos companheiros. E fico ali somente olhando. Exatamente falando o que está sendo feito. Vou repetir? Exatamente falando o que está sendo feito. E Paulo diz aqui, eu de uma consciência tranquila, consciência pura, eu sirvo, aleluia, com esta consciência tranquila. Mas vamos mais adiante, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Mas vê aí o versículo 5, vê só. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento. Veja o que é que o supervisor está dizendo ao seu auxiliar. Ele disse, olha, eu guardo a tua fé, a tua sinceridade, e vejo que a tua fé não há fingimento nela. A mesma que, primeiramente, a mesma fé que, primeiramente, habitou em tua avó, Lloyd, na tua mãe, Eunice. Agora, vê essa última parte. E estou certo de que também em ti. Conversando ali com o pastor Elias Cross, ele fez assim, o legado aqui continuava, estava continuando. Naquilo que aprendeu. Então Paulo, ele diz, olha, e o que da minha parte ouviste? Muitas vezes, amados, escuta só, o pastor, nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, até o dia que Deus já determinou. Tudo está dentro da vontade de Deus. E observamos que ao longo do tempo nós vamos observando, e muitas vezes falamos aqui para os irmãos algo. Irmãos, está sendo feito assim. Nós vamos fazer assim. Irmãos, nós vamos andar por aqui. Aí tem muitos, não são todos, permitam-me por gentileza, eu vou falar uma linguagem que os irmãos já me conhecem. Os irmãos vai, escuta a palavra do pastor, aí quando põe o pé fora da igreja, que vai para casa, no meio do caminho tem um filho de Belial, aí começa agora a falar as coisas, tudo aquilo que o pastor não disse. E tem pessoa que diz assim, mas rapaz, tu estás certo, o pastor é que está errado. Aí Paulo diz aqui, olha, e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, não neófito, mas que seja idôneo. Observamos, meus amados e queridos irmãos, é uma responsabilidade em que Timóteo ele tinha de transmitir a palavra a homens fiéis. Veja, abra aí a tua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, o capítulo de número 1, 1 Coríntios, capítulo de número 1, e o versículo de número 10. Veja só o que é que diz aqui
a palavra de Deus, Paulo exortando a igreja de Coríntio, a igreja em que os dons espirituais estavam em evidência, mas uma igreja dividida, uma igreja com partidarismo, uma igreja que excluía os menos favorecidos, uma igreja que precisava exercitar o amor, uma igreja que dava muita ênfase aos dons espirituais, mas a caridade, o amor não funcionava. Por isso que Paulo escreve no capítulo 13, falando sobre o amor. Você pode falar muitas línguas, até dos anjos, mas se não tiver amor, é como um sino que retine. Você pega o capítulo 13 e volte para o capítulo 12, que é o que estava acontecendo na igreja de Coríntio. E nós observamos que Paulo, ele diz: rogo-vos, irmãos, olha o rogar de novo, rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, não é por mim, é pelo Senhor, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Olha lá, o cuidado que Paulo estava tendo com a igreja de Coríntio, a igreja do Senhor Jesus. Eu rogo, irmãos, olhe, pelas misericórdias, pelo Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Não tem coisa pior, amado, em um ministério, do que o obreiro que está diante de um trabalho que foi confiado, e está falando outras coisas que o seu pastor não fala. Está agindo de forma em que o seu pastor não age. Quando o pastor sabe, o pastor fica preocupado. Isso dói, isso machuca, e precisamos ensinar. Eu me lembro da primeira reunião que nós tivemos com a mesa diretora, pastor Simeão. Quando nos reunimos, eu disse o seguinte aos irmãos: o povo conhecia, falando em termos de administração, o povo conhecia o pastor Zé Flor, não conhecia o pastor Mael Gidomar, na administração. Então nós vamos começar do zero. Agora vamos procurar seguir o mesmo passo que o nosso líder deixou. E quando surgiam algumas coisas lá no recanto do campo, lá na extremidade, que os irmãos por lá mesmo repreenda e não deixe que isso cresça. Amém, amados? Nós temos muitos novos obreiros, sem esquecermos dos antigos. Mas os antigos continue sendo exemplo para os mais novos. E ensine certo. Tem uns, de tantos obreiros que nós crescemos aqui, desde 73, que nós estamos em Jardim Eldorado, papai estava em Jardim Eldorado, nasci em 74, então cresci ali em Jardim Eldorado. Tem um obreiro ali que eu estava olhando ele, cadê Mateus? Mateus de Eldorado, está ali, Mateus, fica em pé, Mateus, fica em pé, Mateus. Eu vou usar Mateus aqui, mas nada de partidarismo. Mateus, nós colocamos esse jovem nos braços. A sua mãe, lá na nossa congregação, teu pai está, Mateus? Não, ele está trabalhando. O pai dele, um homem calmo, muito obrigado, Mateus. Um homem calmo. E na pandemia, Eldorado 2, o jovem não faltava um culto. Segundo o seu supervisor, pastor Aminadab, que me passou. E sabe o que foi que eu disse ao pastor Aminadab? Cuide dele para que outros não envenenem. Para que outros não estraguem o obreiro.
Se for possível, repreenda, corrija, exorte, faça com amor, mas que ele ande, continue seguro, servindo a Deus, servindo a igreja e servindo a esse ministério, porque vai aparecer os urubus para lhe destruir, vai aparecer a hiena para lhe levar para a carniça. Mas guarde a palavra e o bom ensinamento que aprendeu. E machura, manara, machura, macai. Cuidado! Porque existem muitos surubus de ministério para atrapalhar o obreiro. E quer ver uma coisa? Ele é bom demais. Você não é bom coisa nenhuma. Ah, aquele ali é o bambambam. O bambambam se estraga. Você é servo. Diz ao teu irmão aí, você é servo. Rabachura, manara, bacanta, chora, macai. Aleluia, vai aparecer pessoas dizendo que o teu coordenador é duro, que o teu coordenador não te vê. Eu estou me direcionando a ele, mas tome para você, que o teu coordenador é duro, que o teu coordenador não te vê, que o teu pastor não olha para você. Repreendam se quiser crescer, aleluia, neste ministério, porque o obreiro, ele é apresentado para servir a este ministério. E eu torno a dizer, estrela aqui, pastor Simeu, não cresce. Quer ser estrela? Aqui é o lugar deles, Omar? É não. Não é lugar de estrela. Diz ao teu irmão aí, a estrela aqui é Jesus. Diz ao teu irmão, a estrela aqui é Jesus. Nós somos servo do Senhor Jesus. Servo do Senhor Jesus. Olha o que é que Paulo diz. Muito obrigado, meu jovem. Deus continue te abençoando. Aleluia. Aleluia. Olha lá. Rogo-vos, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo. Eu falei Mateus, mas pastor Elias, eu cresci aqui. Pastor João só não me viu crescer, nascer, porque ele não foi lá para a maternidade, mas me viu crescer. Cadê pastor Nilton? Pastor Nilton não me viu nascer, mas me viu crescer. E outros irmãos aqui, companheiros. Eu digo o seguinte, Deus deu ao pastor Zé Flor, mas nós herdamos, aleluia, colhendo aonde não plantou, como disse Jesus. Aleluia, aleluia, é o que Jesus Cristo falou. Vamos lá, porque as horas... mas tem paciência, meu pastor, que o almoço ainda não está pronto. Quando está pronto, aparecem logo ali. Olha para cá. Em nome de Jesus, que fale a mesma coisa, não seja covarde. Não seja covarde. Paulo, ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses. Chega lá, adulteram a carta de Paulo. Paulo escreve a segunda. É isso aqui que eu estou falando. Pelo amor de Jesus, não adultere. Não fale o que eu não falei. Não interprete do lado errado. Aleluia. Glória a Deus. Olha lá. Faleis a mesma coisa. E que não haja entre vós divisões. Não façam isso. Não divida o povo. Embora que confusão e essas divisões parece que já faz parte do povo.
Isso é lá com Moisés. Isso é lá com Josué. Josué, grande líder, mas esqueceu do sucessor. Israel passou a história negra. Juízes, por falta de líder. Isso é lá com os filhos de Jessé. Quando Davi consegue reunir a tribo, que era tudo desunido. Oh, quão bom e quão suave é os irmãos viver unidos. Eles dizem, oh Deus, muito obrigado, porque tu me ajudasse a conseguir fazer a tribo de Zebulon, falar com a tribo de Naftali, fazer com a tribo de Dan, os jovens também ter casamento com as tribos de Naftali. E, oh Deus, oh, quão bom. E quão suave é. Isso, quando Joabe, ele matou Abiné, a traição poderia trazer uma grande contenda entre duas tribos que faltava chegar, mas Davi, Deus deu tanta credibilidade a Davi no que ele fazia, que as tribos não levaram isso em muita conta. A reação de Joabe, sabia que era algo particular, pessoal de Joabe. Primeiro, pelo seu cargo. Segundo, porque Abiné matou o seu irmão, que não queria matar. A Bíblia diz que ele era ligeiro como a cabra do campo. E Abiné, um general experiente, disse, saia da minha linha, porque você é irmão do general de Davi. E ele queria matar Abiné. Abiné feriu ele na quinta costela. E matou sem querer, porque havia um respeito entre eles. Mas teve de matar, senão morria. Aí você vai ver aqui, que as tribos não levam isso muito a conta, por causa era algo pessoal de Joabe. Deus estava apresentando Davi às tribos. E Davi, quando junta toda a tribo, Davi diz, oh, como é bom. Como é suave. Os irmãos viver unidos. Até no ensino primário diziam que os europeus escravizaram os negros africanos. Mentira! Havia guerra de tribos. Negros vendendo os negros. Observamos, amado, que Paulo diz, olha, fale a mesma coisa, que não haja divisão no meio de vocês. Ele continua dizendo, antes, sejais inteiramente unidos. Amados, se o ministério, não me refiro a outro ministério, que eu não tenho um compromisso com outro ministério, respeito, honro e considero. O meu compromisso é com o ministério Goiânia. Acabou-se, pastor Moisés. É isso. Se não houver unidade, certamente nos enfraqueceremos. Agora, se um der a mão ao outro, dá a mão aí ao teu irmão. Se um dá a mão ao outro, diz a ele, se permanecermos unidos, ninguém vai nos resistir. Aleluia. Abachuri minara baíca machora manara bacai. Essa semana eu conversando com um obreiro, ele preocupado, com respeito a alguns irmãos, me contou algum problema, eu disse, vem cá, meu companheiro. Pastor, eu ouvi o senhor, o que é que eu faço? Dê trabalho, eles querem trabalhar. Eles vão arrecadar dinheiro, eles vão comprar material, e o senhor aplica. E quando eu chegar lá, o que é que o pastor diz? Louvamos a Deus, irmão, pelo companheiro que está aqui. Outros vêm, olha o ministério. Presta bem atenção, preste bem atenção. Outros vêm, olha o ministério. Que Deus abençoe pastor Abimael. E pastor Abimael dizendo, oh Deus, muito obrigado pelos obreiros que tu nos desse. Não é outro pensamento, pastor Eliseu, é esse mesmo. Pastor Elias Cross falou daqueles que remam o barco
Como era o nome deles? Era os hiperetas. Estava lá embaixo. Mas o barco só andava se os hiperetas remassem. Muitos morriam remando, mas o barco andava. Olha para teu irmão e diz assim: o barco está andando, porque nós estamos remando. Nós estamos remando. Nós estamos remando. E o nome do Senhor Jesus vai sendo glorificado. Vamos terminar sem concluir. Unidos. Na mesma, olha irmão, disposição mental. Eu gosto muito desse ponto. Porque tudo começa aqui, ó. A mente. Eu quero até, por conta da transportadora, não foi possível nós lançarmos o nosso livro, Justificação, e já a editora já pediu o segundo, que fala sobre tribulação e tentação, para ser avaliado, e esse daí vai dar de 180 ou mais de 200 páginas, que nós escrevemos, e falamos sobre o poder que o homem tem. E eu não posso deixar de falar do escritor Watchman, né? Algumas coisas a gente descarta, mas tem coisas em que eu concordo e eu gosto. Tem mais de 10 livros lá dele que eu gosto deles. Como Cristo Essência, ou Essência é Cristo, o corpo de Cristo, o homem espiritual 1, 2, 3, o poder latente da alma, a sabedoria de Deus, e por aí vai. Olha só. O homem é o ser mais perfeito que Deus fez. E é o único ser que carrega o sopro de Deus. O homem tem um poder tremendo, e nesse poder, o homem tem o poder de pensar. O homem é dotado de atributos. O animal de instinto, e o instinto do animal só é 2. Sobreviver e reproduzir, não tem outra. Mas o homem, Deus deu inteligência. E a mente do homem cria. A mente do homem planeja. O homem, na sua mente, ele tem asa para voar. Nos seus sonhos, nas suas utopias, mas ele também tem pés para andar. Firme. Eu penso, mas isso aqui tem consistência, então vou colocar em prática. O macaco não tem isso que Deus deu ao homem. Entendeu? O homem veio do macaco. Veio do macaco, foi, nem tua avó veio. O homem é a imagem e semelhança de Deus, o ser mais perfeito que Deus fez, mas ao mesmo tempo mais frágil. Mas deixa a fragilidade para lá, eu quero falar sobre a mente. Pensa. Quando ele age sem pensar, logo nós falamos, ele agiu como um animal irracional. Outra coisa que eu gosto muito de falar, o homem não é um animal. O homem é imagem e semelhança de Deus. Isso é coisa da teoria da evolução, que o homem é um animal racional. Não, o homem é imagem e semelhança de Deus. Agora, quando não age de acordo com a sua mente pensando, ele age como um animal irracional. Aí Paulo, olha amados, a mente do homem é tão importante que na lei de Moisés purificava a carne com o sangue e a cinza da novilha, purifica, santifica a carne. Mas Cristo, ele trabalha o homem de dentro para fora. E onde é que vai? Vai na mente.
purificou a nossa consciência das obras mortas. Se não houver uma mudança da disposição mental, não tem condições de dizer que o tal homem tem Cristo. Pastor Elias Cross, em uma das suas mensagens, falou alguma coisa semelhante sobre Cristo no obreiro. Senão precisa aceitar. Olha lá. Então, se não tem o mesmo pensamento do seu líder, das ordenanças que saem da mesa diretora, esse tal vai haver uma divergência dentro do que foi aplicado. E isso vai causar mal. Está lembrado de João, quando foi combater o gnosticismo, de um falso obreiro, parece que foi Silvano, de um falso obreiro que foi ordenado e estava infernizando a vida dos irmãos e levando os irmãos a afastar de Cristo, porque não tinham o mesmo pensamento. Como? Teótifes. Isso. Tem um livro muito bom da CPAD, Gnosticismo. Muito bom. Certo? Olha, veja só o que é que Paulo diz aqui, olha. Na mesma disposição mental e no mesmo parecer, que a tua etiqueta seja o que está na tua mente. Está lembrado do profeta Micaías? Estava lá no calabouço. Josafá chegou. Vai para a batalha com o rei Acabe. Passa os profetas de Acabe. Fala bem, né? Josafá diz, não tem um profeta do Senhor, não, mas tem um só profeta que diz contra mim. Vai chamar ele. Aí um soldado vai e diz, olha, pelo menos essa vez, Josafá está aí. Se a tua palavra com a palavra deles, que o rei vai ser próximo, se é que o rei vai ser próximo, vai vencer, o que o Senhor falar na minha boca, eu vou falar. Aí foram lá, prepararam Micaías, tudinho. Quando Micaías chega diante do rei Josafá e diante do rei Acabe, Micaías diz, vai e serás próspero, não é isso que eu quero ouvir? Agora, a etiqueta de Micaías não estava condizendo com suas palavras. E Acabe diz, até quando tu vai mentir? Ele diz, para aí. Vejo Israel como ovelha sem pastor. Agora, tu quer ouvir o que Deus quer falar? Então, toma aí agora. Aí Paulo, ele diz aqui, olha, é somente para falar sobre a etiqueta. Aí Paulo diz aqui, olha, na mesma disposição mental, certo? E no mesmo parecer. Não esqueçam, irmãos, que nós estamos diante de uma noiva que não é nossa. Quem aqui daria a sua noiva para outro tomar conta? Tinha essa coragem? Eu não tenho. Mas Jesus deu a você que dirige a congregação. Você pode dizer ao teu irmão, Cristo te confiou. Seja fiel ao teu chamado. E respeite a noiva que não é sua. Agora há pouco perdemos um companheiro. Choramos, sentimos. O evangelista Carlos ali, de Atapuz 2, um homem simples, pastor. Pescador. Não era eloquente, mas ele sabia ouvir o povo. Ele sabia atender às necessidades do povo. E o povo amava aquele irmão. E já reunia, eu já chamei algum companheiro, ouvindo outro. Quem poderia ir para ali? Na sua simplicidade, ele atendia o povo, mas na sua simplicidade, aleluia, observamos em que ele tinha zelo
com a noiva do Senhor Jesus. Um certo dia, cheguei para o pastor Isaías, que o pastor Isaías está lá ministrando a palavra com as mulheres. O pastor Isaías conversando com respeito à ajuda, eu disse, olha, diga a ele que nós vamos liberar uma ajuda para ele. Escuta só. Ele mandou dizer, diga ao meu pastor que eu trabalho para Jesus. E eu vou continuar honrando o meu pastor, a igreja e, acima de tudo, o meu Deus. Estava no seu cerimonial, a esposa diz, muitas vezes não tinha nada no meu armário. Mas quando o irmão dizia que estava com fome, pastor Gildomar, ele pegava o carro de mão, ia para a porta dos irmãos, me dê um quilo de alimento aí para dar para tal irmão. De repente o carro de mão estava cheio e ele levava para o irmão. Amados, vejam o que é que a Bíblia Sagrada diz. O mesmo pensamento e o mesmo parecer. Estamos falando de lealdade ministerial. Somente para nós, me diga aí se o almoço está pronto, se já está tudo na mesa, que é para não esfriar. Eu ia falar um pouquinho, mas Jesus abriu as portas aqui, e para falar, pastor Mael, viu? Não fala muito não, mas às vezes Deus abre as portas. Vê o versículo 26 desse mesmo capítulo de Coríntios. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Amém, pastor Adelmo? Deus continue abençoando. Veja, Paulo, ele falando com respeito à vocação dos irmãos. Eu gosto muito do profeta, me parece que é o profeta Amós, que diz, eu nem era profeta, nem filho de profeta, mas o Senhor me colocou para profetizar aqui, Amazias. Tem muitos irmãos aqui que os seus pais não eram pastores. Eu tive o privilégio de nascer em um lar onde meu avô foi pastor, meu pai foi pastor, meu tio é pastor, meus irmãos são pastores. Mas tem muitos aqui que não tiveram esse privilégio, não tiveram esse privilégio. Mas diz ao teu irmão, mas Cristo te chamou, Cristo te vocacionou para esta grande obra. Terminando sem concluir, 2:1 de 1 Coríntios, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque, olha, irmão, o povo é simples. Um certo dia eu estava aqui, ainda estava aqui em construção, papai disse, Mael, fica aqui, Mael. E papai disse, fulano de outro ministério, fulano vem, dá oportunidade para ele pregar. Tá certo, papai. E eu dei para esse irmão pregar. E ele começou a ministrar. Aí foi falar dos 12 cestos da multiplicação. Aí foi dar nome a cada cesto. Deu o primeiro, deu o segundo. Aí ele dando o cesto, eu me inchando com essas besteiras. Deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro, deu o quarto, deu o sétimo. Quando chegou no oitavo, não tinha mais nome. Aí se perdeu, foi todo, e misturou, foi tudo. Os irmãos ficou olhando, e eu olhando para ele. De repente, ele sentou antes da hora, e nesse compasso aqui, quando ele veio para sentar, eu me levantei, segurei no braço dele, e disse assim, a igreja é simples. E gosta de simplicidade. Senta aí que tu vai ver. E começamos a ministrar uma rápida palavra, porque só nos restava 10 minutos, mas aquele culto, pela misericórdia de Deus, foi uma bênção para a glória de Deus. Por isso que Paulo, ele dirige ao seu
jovem obreiro. Paulo está aqui como um pastor supervisor, um coordenador supervisor. E ele diz, aquele jovem obreiro, Timóteo, estimulando o jovem Timóteo, despertar o dom que havia nele. Ele diz, e o que de minha parte ouviste através de minhas testemunhas, aleluia, transmite a homens fiéis, não transmite a falsos, a traidores, a mercenários, a pessoas que querem ostentar diante da igreja do Senhor Jesus. Não perca tempo com esse povo, mas ao homem fiel, homem leal, homem sincero, homem que tenha compromisso com a obra do Senhor Jesus, transmite a ele, olha, e essas coisas não fala a criança, mas a pessoa idônea. A pessoa que sabe o que quer, que sabe o que é. Torna a dizer o que diz o pastor Elias Cross, quem não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo e não sabe para onde vai, cave um buraco e se enterre vivo, porque você não sabe de nada. Versículo 3 diz assim, participa dos meus sofrimentos como soldado. Olha, amados, muitas vezes nós observamos, eu costumo dizer, e nós já ouvimos isso dos nossos pais, que o pastor perdoa a todos. Pastor perdoa a todos. Mas quando o pastor erra, ninguém perdoa pastor. Mas olha para mim, Paulo diz, sofre comigo como bom soldado. Só isso que eu peço a você, Timóteo. Sofre comigo como bom soldado. Que Deus continue nos ajudando, amados. E continue dizendo, como disse o saudoso pastor Zé Flor, entrando nessa trajetória, bem-vindo ao sofrimento. Declina a tua cabeça, amigo fiel, amigo justo, amigo bom. Que essas palavras, da primeira aula, segunda, esta terceira, lá de ontem, não fique perdida ao vento, mas que penetre no coração dos teus filhos e que saibam que a igreja tem uma linha, que a igreja tem uma direção, que a igreja tem um Senhor, que a igreja tem um pastor, que a igreja tem companheiros para atender, Senhor, a tua obra, e que precisamos ser fiel a ti, porque nós iremos prestar conta a ti, Senhor. Amigo justo, fiel e bom, muitíssimo obrigado, em o nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. A palavra de Deus é doce mais. Porque Deus nos concedeu rocha viva de onde emana leite e mel. Meus amados irmãos, desde segunda-feira, desde domingo está conosco o nosso pastor Elias Cross. Fique pé, pastor Elias. Pastor Elias, nós conhecemos o pastor Elias Cross na Itália, em Gallarate, ali na igreja do nosso amigo, pastor muito dinâmico, muito corajoso, muito animado, pastor José Antônio. E o pastor Elias Cross, ele ministrou ali a palavra, e se não escapa a memória, uma da mensagens foi a escolha, né? O Senhor, aquela mensagem eu tenho escrita, viu? Está guardada, e não pedi sua permissão, mas ministrei já muitas vezes aquela mensagem, certo? O cuidado com a escolha, né? Trabalho maravilhoso,
que o nosso pastor Elias Cross, nos conhecemos ali, e falamos para ele que tínhamos o desejo de trazê-lo aqui para a nossa escola bíblica. Sempre ele está no final do ano na Europa, certo? Ele é descendente italiano, tem filha lá na Itália, ali também o lar do nosso querido pastor Elias Cross. Mas como por conta das festividades dos 20 anos, nós antecipamos a nossa escola bíblica de novembro, nós trouxemos para o mês de setembro. Quando mudamos, então entramos em contato com eles, olha, agora é setembro, o senhor não vai estar aqui no Brasil. E ele disse, olha pastor, me passa a data, passei a data para ele, e graças a Deus, desde domingo, ele está aqui, certo, nos abençoando. O ministério está feliz com o nosso querido pastor Elias Cross. Levanta a mão e diz, glória a Deus. À tarde ele vai estar ministrando a palavra de Deus e à noite também para a glória de Deus. Amém? Então que Deus continue lhe ajudando. Lembrando que pastor Elias Cross tem vários livros, certo? Várias obras escritas, certo? Entre elas tem o Manual do Obreiro, né? E outros livros que com respeito à família, com respeito ao trabalho mesmo que nós estamos fazendo, e também com respeito ao discipulado, curso de discipulado. Então, os irmãos abençoem o pastor Elias Cross. Quando nós convidamos ele, certo? Eu disse, pastor Elias Cross, qual o custo para o senhor vir para cá? Diz, pastor, olha, o senhor está me convidando, o senhor vê a passagem e deixa eu vender meus livros. Eu disse, então tá bom. Certo? Então, ele vai sair daqui sem ser abençoado? Vai sair daqui sem ser abençoado? Não. Então, compra o livro dele, certo? Que Deus ele vai continuar abençoando. Com respeito à parte do ministério, isso aí, depois eu converso com ele, também vai ser abençoado. Amém? Amados, tem chegado também, tivemos conversando com o pastor Francisco Técio, certo? Falando da escola bíblica, mas ele falou dessa situação que ele está vivendo com respeito à Covid-19, e ele já, eu estou bem, me recuperando, mas eu estou mais em casa, certo? Já estou indo para a rádio, estou indo para a igreja, mas eu vou pedir para os companheiros chegar aí. E ele tem enviado o nosso querido pastor Gustavo, certo? Nosso querido pastor Adelmo, certo? E o nosso querido pastor Marcos, certo? Tem vindo mais alguém? São membros, certo? Da mesa diretora, certo? O ministério está feliz, levanta a mão e diz, glória a Deus. Que Deus continue ajudando. À tarde, um dos companheiros vai estar também ministrando a palavra de Deus. Tá bom? Pronto. Lembrando os irmãos, escute só. Ao Júnior, muito obrigado, Júnior. Deus continue abençoando a você que está nos acompanhando pela rede social. À tarde tem mais. Deus continue ajudando. Muito obrigado, Júnior. Em nome de Jesus.